Gente, então, boa tarde a todos que estão acompanhando esse podcast aqui. Um prazer receber vocês. Esse podcast promovido pela Abrasf, Associação Brasileira das Empresas de Formas, Escoramento e Acesso, especificamente do Comitê de Plataformas, que trabalha com plataformas elevatórias, congrega aí as 10 maiores locadoras de plataforma no Brasil. E hoje estamos aqui com esse seleto grupo de especialistas na área de locação de plataformas para falar de um tema que acredito que seja relevante para todos. Mas antes de falar do tema, queria abrir aqui para você apresentar, cada um se apresentar. Gustavo, quer começar? Fazer as honras aí? Meu nome é Gustavo Lima, trabalho na Staff já desde 1994 no mercado de rental. Começamos com a parte de andaime e fui eu que iniciei o processo lá de implantação do produto de plataforma aérea. Na realidade, a Staff Equipamentos, que é a nossa empresa, ela tem aí 48 anos de mercado. Então, assim, nosso background do mercado de rental é bem forte. Basicamente isso aí que eu queria falar. Meu nome é Marco Seriello, eu sou diretor na Locar. Trabalhei na Locar de 2008 a 2012, que foi o ano que a Locar entrou no mercado de plataforma, então nós estamos há mais de 15 anos no mercado. A Locar tem 36 anos e hoje o segmento de plataforma é um dos principais segmentos da empresa. Meu nome é Yuri, eu sou diretor da Solutions Rental, estou no mercado desde 99, trabalhei nos principais players do mercado e estamos aqui tentando ajudar a Abrasf e o mercado junto com essa galera boa aqui. Maravilha. Eu sou o Guilherme Buggi, trabalho hoje no Grupo Loxan, no Brasil, que é responsável pelas empresas Degraus, Motormac Rental, também a recém-adquirida a Geradora, foi adquirida pelo Grupo Loxan em setembro do ano passado. Eu trabalho no Conselho de Administração da Geradora. Estou desde 2016 no mercado de locação de equipamentos, né? Locação de máquinas. A Degraus é uma empresa que existe já há 38 anos. A Motormac Rental foi fundada há aproximadamente 20 anos, então, dentro dessas empresas, bastante experiência adquirida, né? E hoje a gente quer, com esse podcast aqui, promover um pouquinho a pesquisa anual de preços de locação da Abrasf, preços de locação de plataformas elevatórias, né? Então, hoje a gente vai começar falando disso, que é um tema que da maneira que a gente tem visto ser tratado no mercado, eu acho que é um tema que não é tão relevante, né? Porque a gente tem, de vez em quando, vê uns absurdos acontecerem, mas é importante a gente falar disso, né? Preço de locação de máquina. Eu queria começar perguntando para o Yuri, né? Yuri, para você, qual é a relevância da formação, estabelecimento de uma tabela de preço e a estratégia comercial de uma empresa? Nós temos principalmente dois itens que são relevantes para o nosso faturamento: preço e taxa de utilização. As empresas têm que medir qual é a taxa de utilização para não extrapolar. Se extrapolar, tem que ter a necessidade de aquisição de novos equipamentos e tem que medir o preço de acordo com o mercado e de acordo com os seus custos. Cada empresa tem o seu próprio custo, mas todos os nossos principais custos, seja de aquisição de equipamento, de aquisição de peças, eles são dolarizados. E a gente tem uma economia que o dólar nunca baixa, ele sempre sobe. No curto prazo ele dá uma baixadinha, mas sempre a longo prazo sempre aumenta. E o fator preço é um fator requisitante para a continuidade das nossas empresas, porque você pode ter pago numa máquina há 10 anos atrás um valor X em reais com o dólar baixo, mas o preço de aquisição de uma nova para você repor o seu equipamento é outro preço, é outro negócio. Então, é bom para todas as empresas uma pesquisa como essa, para você não ficar na mão do seu vendedor, para você saber de verdade o que está acontecendo no mercado e você se posicionar de acordo com a sua região, de acordo com a sua estratégia da empresa. Então, é extremamente relevante a questão preço. Eu acho que a gente tem no Brasil, a gente tem uma característica bem diferente. A gente sempre pega benchmarks dos Estados Unidos, né? Pega benchmark de Sunbelt, de United Rentals, que publica balanço, empresas listadas.
pega referência de rental rate, essas coisas, mas a gente tem um negócio que eles não têm. A gente tem a taxa de câmbio, que você falou. Lá eles compram em dólar e alugam em dólar. E tem peça em cada esquina. E tem peça em cada esquina. Diferente da gente que sofre para conseguir peça. E a gente aqui, a gente compra a máquina por um preço, loca por outro, e quando vai renovar, ou quando ela está com 10, 12, 15 anos de idade, vai trocar, é outra condição, né? Como que vocês acham, como que vocês lidam com essa questão? Vocês locam pensando no preço de aquisição ou no preço de renovação? Então, o ideal seria a gente pensar em dólar, né? Ou seja, que o nosso preço fosse em dólar. Como a gente não consegue, né? A gente fica sujeito, na realidade, ao mercado. É muito difícil, é um mercado muito fragmentado, então você não consegue estipular um preço ideal para o seu negócio, porque você tem a limitação do mercado. Isso ocorre em qualquer negócio, né? No nosso é pior, como você já comentou aí, porque a gente tem a questão do câmbio, né? Então, assim, a ideia, na realidade, é você trabalhar com preço em cima de máquina nova, ou seja, você tem um rental rate aí em cima da máquina nova e não da máquina que você comprou no passado. Então, esse é o ideal, né? Então, a pesquisa vai também nos ajudar em relação a isso aí, para ver como realmente o preço de mercado está posicionando, como você está se posicionando no seu mercado ali, se você está muito acima, se está muito abaixo. Mas eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade. Talvez eu seja o mais novo aqui, trabalhando no mercado de locação de equipamentos. A minha experiência aí tem, desde 2016, 8 anos de locação. Mas a dificuldade é o seguinte, eu compro uma máquina com $1 por exemplo, quem comprou plataformas em 2010, 2011, quem teve essa felicidade, que achava que estava pagando caro lá atrás, né? Comprava uma plataforma que custava $50 mil e pagou com uma taxa de câmbio de 1,7, 1,8, 1,6, dependendo do momento, né? Quer dizer, era um produto que ele era comprado por R$80 mil e se alugava no mercado por mês a 8 mil. Exato. Isso dá um rental rate de 10%, né? Vamos traduzir o... exatamente. Rental rate é o valor mensal do aluguel dividido pelo preço de aquisição do equipamento, né? Então, poxa vida, eu comprava por 80 mil, alugava por 8. Isso dá 10% de rental rate. Quando a gente pega benchmarks internacionais, o que se indica como um rental rate ideal? O ideal é 5%. Os Né? Estados Unidos trabalham na faixa de 4, né? Mas eles não têm a taxa de juros que a gente tem também, né? Que é Pois outro fator, né? É. A gente paga e tralala para o banco todo mês. É isso aí. Todos nós, Exatamente. né? Então a gente perde ainda, nós estamos abaixo de 4. A gente deve estar com 3 e alguma coisa na maioria dos produtos. E uma taxa de bancária aí de 1 e tralala. Então, assim, é muito abaixo. É muito abaixo. Então, o ideal para o mercado brasileiro é 5, justamente considerando isso aí, essa diferença de taxa de juros entre aqui e nos Estados Unidos. Então, se a gente fizer um flashback aí do que aconteceu no mercado, lá atrás, né, quando teve a primeira grande onda, né, de invasão, vamos dizer, de plataformas no Brasil, esse período de 2010, 2014, entraram milhares de plataformas, se pagava numa plataforma aí que $50 mil, com uma taxa de câmbio chegava a R$80 mil, se alugava por 8 mil, 10% de rental rate. Daí a gente passou por um período brabo, né? 2014 a 2018. Exato. Então entrou muita máquina, o mercado estava crescendo até 2014 e daí a gente entrou na recessão, né? Aquele período de trevas aí. E daí todo mundo endividado, precisando alocar máquina, começou o quê? Guerra de preço. Guerra de preço. Que preços que vocês chegaram a ver nesse período de guerra? Vamos ver R$45 a R$2.500. Nossa Senhora. 2.500. R$2.500 um boom Z45. Eu vi 2.800. Eu cheguei a ver Mas só 2.500. parte 2.500, 3.500. Mas 3.500 era, infelizmente, é duro a gente Era falar bom. isso hoje, mas era normal, era normal, não era bom. Era normal. Mas era normal, acontecia. 3.500 acontecia. 4, chegou um momento que alugar uma máquina 5 era algo para você quase beber uma champanhe. E por isso boa parte do parque de máquinas foi canibalizada. Porque não Exatamente. tinha dinheiro para fazer manutenção. E a taxa de utilização caiu. Exatamente. Né? Daí ninguém tinha dinheiro para fazer manutenção, taxa de utilização baixa, começou a canibalizar. Só que daí, vamos lá, o que era 8 mil virou 4, 3.800, 3.500. E o dólar subindo. E o dólar subiu. O que era 1,80
virou 3,5, 4, 5, hoje está em... Hoje 5,60, 5,50, 5,60. Então, aquele rental rate, né, que era de 10%, caiu para, nas minhas contas, 3.500, com um dólar de 4,5, eu preciso até refazer, mas caiu para a faixa de 1,8. 1,8. Então, é uma queda de... Lógico que não era 1,8, porque naquele momento não tinha ninguém comprando máquina. Sim. Mas quando a gente está fazendo um preço de locação, a gente não está fazendo preço de locação para pagar aquela máquina que a gente comprou. A gente tem que pensar na máquina que vai ser renovada. Exatamente. Certo? Aprendi É direito, isso aí, Gustavo? certinho. Então é isso. A gente estava trabalhando com rental rate de renovação. Partiu de 10% para 1,8%. Se você dolarizar, os R$8.000 do passado eram mais ou menos 5 Era 5 mil dólares. 5 mil dólares. 5 mil dólares. Os 5 mil dólares hoje seria, sei lá, 27, 28 mil 27 reais. mil reais Não é nem metade disso, né? Eu não tinha A feito maior essa parte conta. do Brasil não é nem metade disso. Não é metade disso. E depois, quando se a gente fizer o mesmo exercício, dolarizar os 3.500, quando o dólar estava 4, sairia 900 dólares. Então, para um produto que é importado, relativamente, o preço de locação caiu de 5 mil dólares para 900 dólares, né? E acho que foi nesse momento, então, que a gente criou o comitê de plataformas. Exatamente. Criou não, na verdade já tinha um ensaio, né? Mas estavam tentando, né, para que os grandes locadores pudessem ter um fórum para discussão, né, visando trocar boas práticas de mercado, né, entender o momento que o mercado estava passando. E acho que a gente precisa conversar também por que o preço cai, né? Porque a plataforma elevatória é um produto que ninguém loca porque gosta, porque quer, porque acha bonito, né? E baixar preço não gera demanda, isso, né? esse é o ponto. Não, esse é o ponto principal, né? Aumenta a Quer dizer, ocupação. Se tem um mercado que aluga 30 mil máquinas, se a gente diminuir pela metade, não vai alugar 60. Exatamente. Vai continuar sendo 30. Exatamente. Isso aí. Então, fazer uma estratégia de preço para baixar, para aumentar a taxa de utilização, é algo que, assim, é comprovado. A gente passou por uma crise longa aí, 2014, 2018, para descobrir que não adianta, né? Você está alocando a máquina 8 mil, daí sua taxa de utilização cai para 45%. Daí o cara tem a brilhante ideia, se eu baixar de 8 para 6, minha taxa de utilização vai cair, porque eu vou ganhar mais contratos do que meus concorrentes, né? Vai subir. Vai subir a taxa de utilização. A taxa de utilização vai subir. No curto prazo até pode ser verdade. No curto prazo. sim, E daí aí o seu concorrente que está do outro lado da rua... Vai e baixa também. E aí, quando você multiplica preço versus utilização, no fundo dá na mesma. Dá na mesma. Se ele fizer Ao essa contrário, conta... né? E na verdade você aumentou seu custo. Não, Então, o aumentou resultado seu custo. final diminuiu. Custo operacional, custo de manutenção, tudo. Aumentou. Então, o seu resultado final piorou. Piorou, claro. Você tem uma percepção de melhora, porque você está vendo suas máquinas trabalhando, mas com um preço O relativamente... pessoal de fundo de investimento fala, o nosso mercado é perigoso, porque quando ele dá um espirro, cai os dois índices principais, não cai um. Não cai taxa de utilização, cai taxa de utilização e preço. Então é exponencial a derrubada da nossa receita. E os seus custos fixos mantêm. Ciclo, né? Então, assim, e um ciclo que eu até considero curto, se a gente comparar com o mercado americano, né? A gente estava num ciclo aí que vem crescendo ali desde 2021, pós-pandemia, né? E aí a gente esperava o quê? De no mínimo uns 6 anos, uns 7 anos de crescimento. E você chega já em 2024, final de 2023, já começa a ver o mercado cair. Então, assim, é um mercado de ciclo curto. Né? E aí que as empresas precisam tomar cuidado em relação a isso aí. E o Yuri falou uma coisa que acho que nós trabalhamos com o Paulo Esteves, né? Sim. O Paulo Esteves, ele tinha uma frase que, para mim, é a mais acertada possível. A única certeza que eu tenho quando a taxa de utilização sobe é que meu custo vai subir. Porque é mais máquina na rua, mais gente fazendo atendimento externo, mais quilometragem de carro, mais peça que vai. Agora, se o seu faturamento vai subir, isso é uma combinação entre a taxa de utilização e o preço que está sendo locado. Então, não adianta derrubar 20% a taxa de utilização, o preço, aumentar um pouquinho a taxa de utilização e manter o mesmo faturamento, você está aumentando os seus custos para trabalhar com o mesmo faturamento. Com certeza. Certo?
Então, a gente tem que... Aí a gente volta da importância de um bom controle de custo, né? E para questões comerciais, assim, Marco, como que vocês... Da onde vocês se baseiam, por exemplo? A gente falou dos 4, 5% de rental rate, mas para fazer a estratégia comercial da Locar, né? Como que vocês se baseiam para fazer uma tabela de preço, colocar margem, alçadas de desconto para vendedores, para gerentes? Como é que funciona esse processo? Hoje a gente trabalha, acho que as empresas aqui todas têm filiais em diferentes regiões, então é regionalizado, cada região vai ter uma possibilidade de preços diferentes, então esse primeiro mapeamento é fundamental. Lógico, a nossa estrutura, né, nossos custos estão sempre dentro da nossa avaliação, nosso PDI, acompanhamento dos custos de peça. No Brasil, a gente também tem esse outro lado que nossa mão de obra é menos produtiva do que fora, então a gente tem uma quantidade de técnicos, às vezes maior, uma demora maior para conseguir colocar uma máquina disponível novamente. Mas as distâncias de locação. As distâncias de locação, as dificuldades, às vezes a distância nem é tão grande. Se eu pegar 100 km em Minas Gerais, é uma tragédia. Se eu pegar 100 km no interior de São Paulo, eu vou e chego em meia hora. Mas paga um pedágio. Mas paga um pedágio. Mas chego rápido, né? Chega rápido. Mas todo ano nós fazemos um estudo para, obviamente, para o orçamento do ano seguinte, em cima da renovação, qual que é o valor atualizado dos equipamentos. Óbvio que a gente tem a referência do rental rate, que objetivo nosso. Uma avaliação desses custos aí também regionalizados. E se eu tenho alguma região, e hoje a gente tem que ser muito mais flexível, muito mais dinâmico do que no passado. Não adianta montar uma filial, colocar uma quantidade de máquinas e ficar brigando ali e tentando aumentar a minha ocupação, melhorando, se aquela região não está te dando a demanda necessária. Buscar segmentos diferentes e se movimentar, buscar uma região nova, porque aí a gente tenta segurar o máximo possível os nossos preços sem cair tanto a nossa ocupação. E aí, para os vendedores, também tem variação, dependendo do momento. Então, a partir de uma certa ocupação, o vendedor tem uma porcentagem de desconto e essa porcentagem ela pode ser reduzida dependendo do momento ou daquela família específica e a sua demanda naquela região. É isso. Eu acho que isso são todos processos de governança de preços, governança comercial, que foram implementados nas empresas como decorrência desse período de trevas que a gente viveu, né? Porque naquele primeiro momento, 2010, 2012, era um negócio novo, era um mercado novo, estava se expandindo, obviamente que tinha concorrência, mas não era uma concorrência com uma quantidade tão grande de empresas que a gente tem hoje, né? Nós temos hoje mais de 150 locadores de plataformas mapeados, eu tenho certeza que é muito mais do que isso, né? Mas acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho também, tentar entender como que a gente caiu nessa armadilha, né? De estar trabalhando com rental rate de 10% e acabar trabalhando com 1,8%, né? Aí, eu acho que é muito mérito dos nossos clientes, né? A gente estava acostumado muito com o mercado de construção civil, que é um mercado que tem uma dinâmica totalmente própria, agilidade. Às vezes a agilidade e o tempo de resposta é até mais importante do que, na verdade, você conseguir obter o menor preço possível. E quando o mercado de construção civil secou nesse período, todo mundo se direcionou para a indústria. E daí a gente caiu na mão dos compradores profissionais, né? Os profissionais. São os profissionais. Os profissionais. Aqueles treinados, educados, né? Super profissionais mesmo, que estão lá, né? Para apertar e tirar tudo que é possível tirar. Ele tenta comoditizar o seu serviço. Né? Ele vai para esse caminho. E assim, não sei se acontece na empresa de vocês, mas você escutar o vendedor reclamando do comprador, porque aquele comprador é isso, aquele comprador é aquilo. Eu falei, poxa vida, ele só deve estar então fazendo o trabalho dele melhor do que você está fazendo o seu. É verdade. Exatamente. Foi treinado para isso. Foi treinado para isso.
E daí, no momento que a construção civil secou e a gente foi para a indústria, a gente só tinha aquilo lá, a taxa de utilização caindo, todo mundo desesperado, Exatamente. com dívida, e entramos nesse Espiral ciclo. negativo, né? Foi. Nessa espiral negativa. E com isso, o preço afundou, o faturamento de todas as empresas afundou. E daí chegamos no momento que a nossa única referência de preço que a gente tinha era as informações, as referências internas. Os vendedores. Os vendedores, É. né? Os vendedores que estavam todo dia naquele mercado depressivo, né? Tentando fechar. Eu lembro de ter visto taxas de utilização aí de 35%, 40%, e tentando, não conseguindo fechar, perdendo negócios no dia a dia. E acho que todas as empresas olharam uma para as outras e falaram, acho que vai todo mundo dar o famoso abraço dos afogados. Todo mundo morreu abraçado. Vai ter todo mundo morrer abraçado, um querendo ser mais esperto que o outro, um querendo aumentar. Acho que uma coisa que a gente, na associação, a gente aprendeu, né, Gustavo, que não vai ter uma empresa trabalhando com 70% e todas as outras com 40%. Sim. Né? Não. A gente, assim, a curto prazo pode acontecer. É. Mas se você olhar um horizonte aí de 6 meses, as taxas de utilização médias, elas vão ser muito parecidas. Se convergem. Elas se convergem. É. Né? Então, não tem como você achar que você vai dar aquele desconto, vai E subir por a taxa de modelo ainda. utilização e que todo mundo Se em volta... convergem por modelo ainda. Se converge para o modelo. Quando exatamente. falta um tipo de modelo, é para todo mundo que É, falta. Falta, Não exatamente. é o que um tá lá parado, tem um monte lá no pátio porque ele aumentou o preço, não. É para todo mundo. Então, acho que foi nesse momento que a gente se convenceu que precisaria entender um pouco melhor o que estava acontecendo no mercado. E tentar uma referência, uma informação que fosse um pouco mais concreta e que não dependesse só do achismo dos vendedores e dos gerentes. Né? E aí, em 2016 e 2017, começou esse movimento da gente tentar, através da associação, fazer essa pesquisa de preços, né, nacional. Né? Aí eu vou pedir para o Gustavo contar um pouquinho da história, como que surgiu, que o Gustavo foi responsável pela primeira edição em 2017. 2017. Logo em seguida, a criação do comitê dentro da Abracho, né? A Abracho Sim. já existia, que era uma empresa, que era uma associação de formas de escoramento, né? A gente estava naquele processo ali de caos no mercado de plataforma. Final de 2016, tivemos a ideia de montar um comitê de plataforma, e algumas dessas empresas já faziam parte da Abracho. Então, a ideia foi utilizar já a estrutura da Abracho para tocar esse comitê. E aí a gente desenvolveu também aquela questão da planilha de máquinas usadas, ou seja, a precificação de máquinas usadas para orientar o mercado de seguro, por exemplo, né? Um mercado de venda de usados. E aí a gente teve uma ideia também de tentar entender a questão do preço de locação. Né? E para isso surge a pesquisa de preço. Existia naquele momento uma dificuldade muito grande das empresas em confiar em abrir, né? A sua frota, seus preços. Super estratégico. Claro. Né? E então foi realmente assim, foi um trabalho com todas as empresas de locação ali que faziam parte da Abracho, né? E a gente teve realmente essa ideia de surgir com a pesquisa de preço. Certo. E a princípio a ideia era fazer só entre os membros do comitê? Não, a princípio já era para abrir o máximo possível. E aí a gente veio com a ideia de fazer aquele evento de final de ano da própria Abracho, do comitê de plataforma, Sim. juntar esse pessoal Sim. e startar o projeto da pesquisa de preço. Né? Então a gente tem um delay aí de mais um ano para justamente tentar trazer o máximo de empresa possível para a gente ter uma maior representatividade do mercado na pesquisa. Então no começo, primeiro foi feito o evento Exatamente. e depois foi feita a pesquisa. É verdade, eu não me lembrava disso. Foi feito Exato. um evento, você trouxe Ele estava fazendo a palestra lá de Dubai. De da onde que Dubai, ele Jeff Eisenberg. Jeff Eisenberg. Exatamente. Ele estava em Dubai, foi um evento onde a gente fez logicamente, via internet. Então a gente, estamos falando ali de 2017,
né? Há 7 anos 7, atrás. 8 anos atrás, é. E, logicamente, que deu um certo medo ali Eu lembro disso. de dar um problema na transmissão. Não, porque E- você foi muito arrojado. Você queria fazer uma conferência com tradução simultânea, com o cara aparecendo no vídeo, falando baixinho por trás em inglês e a E a tradutora. tradutora, exatamente. Mas foi um sucesso. Foi. O Jeff é um cara que conhece muito o mercado de locação. Eu conheci ele em 2000. Ele foi já do Financial Service da Terex. Na verdade, na época da Gini, né? É. Porque 2000 era Gini ainda. Sim. Então, é um cara que conhece o mercado, inclusive até hoje ele é consultor de várias empresas e tudo. É. Então, o Jeff realmente contribuiu ali para mostrar um pouco à turma o problema do mercado de locação. Né? Então, isso foi assim. E aí a gente surge com a ideia da pesquisa. Você estava nesse evento? Não, Você não estava. tava. Sabe o que eu lembrei que foi super interessante? Que lá em 2017, 2018, a gente achou, e graças a Deus acho que a gente acertou, a gente achou certo, que a gente deveria estar começando a sair da crise, né? E você tentou buscar justamente uma pessoa que tivesse a experiência de ter passado por aquela crise, aquela crise internacional, que até então lembra da história da Marolinha, né? Foi uma crise fora. 2008. 2008, 2009. Então, lá derrubou 2008, 2009, 2010 e depois as empresas se recuperaram. Então, eu lembro que o objetivo foi esse, de buscar uma pessoa que tivesse saído de um processo de crise ou pudesse falar sobre isso, né? De uma crise forte, né? Porque não foi uma crise qualquer, né? Não foi, E daí, transmitir o que seria boas práticas para que a gente pudesse, né? O mercado como um todo também passar por cima daquele período e engatar, né, se Deus quiser, né, num período de crescimento. E realmente, né, depois de 2017, 2018... Nossa, tivemos uma recuperação muito boa do mercado. Foi. Exatamente. Porque a turma ali começou a entender um pouco de precificação e de entendimento do mercado, que só baixar preço não vai subir receita, né? E quando começou, o parque de máquinas era muito menor. Muito menor. Muitas empresas perderam boa parte das máquinas, ou tinham que recuperar, investir dinheiro na frota para recuperar. Aí, né? Então, dinheiro, a receita não era suficiente para fazer manutenção. Eu lembro bem, o Alejandro falou, olha, esse pedaço da empresa aqui, ó, você exclui da sua taxa de utilização, faz dois gerenciais, um com tudo e um com o que está disponível, porque não adianta você achar que você vai ter a utilização de tudo nesse momento. Nós vamos ter que recuperar, fazer dinheiro e ir recuperando máquina e algumas nem recuperando, jogando fora. Quer dizer, de uma certa maneira, você está dizendo que as empresas separaram parte das máquinas e meio que transformaram essas máquinas em almoxarifadas. Sem querer foi, né? Sem querer foi. Ou será que foi querendo? Não sei. Foi querendo, porque tinha que sobreviver, né? Era a sobrevivência. Você tem uma crise sem antecedentes que você não sabe quanto tempo vai demorar, né? Exatamente. Quando começou o Lava Jato, teoricamente, ia ser um negócio de 3 meses, 5 meses, sei lá. E foi arrastando. Você não toma uma decisão por longo prazo. Você vai tomando mini decisões. Aí você amanheceu com os seus maiores clientes fora do mercado. Agora, olha que decisão difícil, cara, porque isso que a gente está falando, né? A gente está transformando um ativo que é capaz de gerar receita para a empresa numa fonte de peça. Cara, isso desvaloriza a empresa de uma maneira absurda. Absurdo. Né? Porque, vamos dizer, se as empresas tomaram, sei lá, 15% do seu parque de máquinas e falaram, nesse momento eu não vou consertar, vou deixar isso parado e vou pegar a peça dessa daqui para manter os outros 85%, 80% em funcionamento. Cara, você perdeu 15% a 20% da possibilidade de gerar caixa além do efeito preço. Além do efeito preço. Porque se o preço cai 20%, você também está diminuindo 20%. Nós temos um outro problema que nós não citamos aqui, né? A gente não consegue vender a máquina para fora, né? A taxa que a gente paga de importação é tão alta que o seu ativo não tem valor para mandar para outro país, como é nos Estados Unidos. Parece uma crise, o cara bota no leilão um monte de máquina lá, vende para a África, para o Brasil, para sei lá onde, faz receita, diminui a frota, aumenta a utilização, está resolvido o problema. Paga endividamento, a gente não paga tem tudo, como organiza, fazer isso. diminui ali. A gente não tinha para quem vender a máquina. Não tinha. E estava muita gente alavancada. A maioria, né? Isso é complicado mesmo, né? Porque os nossos custos logísticos aqui, o Brasil é tão grande, né?
que às vezes é difícil, até a gente, de vez em quando, vende máquinas usadas para praças que estão um pouco mais distante aqui do Sudeste, é muito comum vender norte de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, e só essa logística já é um negócio tão absurdo, né? Quer dizer, tentar exportar uma máquina usada para vender. E outra coisa, vamos lá, o mercado externo compra máquina disponível, Sim. máquina em operação. Em operação. Não em manutenção, não tem Alguns valor. ainda querem escolher o motor ainda. É. A marca do Não, motor. como qualquer outro impressionante. mercado, eles querem o que é bom, né? Lógico. Pegar o que é Então, melhor. vai pegar a tua melhor máquina, a mais nova. Daí se conversou dentro da associação para falar, não, então vamos tentar entender como é que está a dinâmica de preço do mercado. Daí falou assim, não, cada um traz aqui, abre o preço aqui na mesa para a gente ver quanto que cada um está fazendo. Exatamente. Mas ninguém quis fazer isso. E outra coisa, e abrir a frota. E abrir a frota. Qual a quantidade que você tem por Quanto região? você tem? né? Fala aí, Região. Marco. Quanto você tem de plataforma? Quem que vai abrir as cartas na mesa? Mas se você olhar, né? Você pega a Mills, que é a única que publica seus resultados e tem lá a frota, lógico, um pouco misturada com alguns outros ativos, e nem por isso ela perde atuação de mercado. Se a gente considerar que o nosso preço, que a nossa informação de frota é o nosso diferencial de mercado, a gente tem um problema estratégico de atuação, né? Precisamos buscar outras diferenciações. Todos os mercados que a gente pode pensar, locação de automóvel, venda de celular, venda de carro, em todos esses mercados os preços são disponíveis para quem quiser olhar. A quantidade de venda também. Quantidade de venda, quanto Exatamente. produz. Aberto, Obviamente que temos que tomar cuidado na mão de quem que nós estamos colocando essa informação. Mas ela não pode ser o diferencial da sua empresa. Se for, é melhor não atuar nesse mercado. Quando eu assumi a diretoria da Locar, existia uma preocupação com relação. Eu passei esse momento. A gente não participava da pesquisa, mas compramos a pesquisa. E aí, quando estudamos a fundo a pesquisa, percebemos que a gente estava com uma atuação defasada do que o mercado vinha praticando. Em todos os produtos ou em determinados mais produtos? específicos, principalmente os de maior capacidade, Aham. os ultrabooms, né, que a gente chama. E a Locar tem bastante. Tem bastante. Mas estávamos Ela é bem relevante. com uma na formação diferença do preço. considerável. E é isso. Além de acreditar no vendedor, chega um momento que você está na rotina, já sai uma máquina para um cliente e vai para outro, você já está com aquela tabela de preço definida. Você até para de se preocupar com esse ponto. Quando começamos a testar, subiu um pouco os preços, percebemos que estava funcionando tranquilamente. Uhum. Tinha realmente espaço, realmente nós estávamos trabalhando errado. Uhum. E a partir daquele momento, inclusive, a gente se aproximou da Abrasf para ser um associado. E até hoje a gente estuda profundamente o material que nos auxilia. É direção, não é? Exato. É direção porque são várias empresas, cada uma tem suas características, né? Então, assim, isso é uma direção para o mercado. E a ideia foi, na época, isso. Tivemos a questão ali de empresas listadas como a Mills, que como é que eu vou abrir essa informação para qualquer um, não é? Não dá. Então, isso foi, na realidade, eu acho que foi a maior barreira no início para a gente ter a pesquisa, para iniciar a pesquisa. E aí, como quebrou essa barreira? A barreira quebrou porque eu também tive uma ideia de dizer, cara, vamos contratar uma companhia que tenha condição, né, e que seja, que dê credibilidade à pesquisa de preço. E essa companhia tinha que ser uma companhia de auditoria, uma Big Four, e essa foi a nossa ideia. Olha, e se for uma Big Four fazendo, não simplesmente qualquer um ali planilhando, né? A pesquisa é muito simples, poderia qualquer um planilhar, mas a questão é a questão do controle de informação. Sim. Essa foi fundamental. É o sigilo, né? Garantia do sigilo. Né? E aí a gente optou por orçar com alguns Big Four e definiu lá na época. E aí o pessoal concordou, ó, se for por esse caminho aí, a gente pode seguir. Então isso a gente quebrou essa barreira aí. Mas tinha que ser, né? De maneira alguma, uma empresa pode abrir controlar seus preços e sua uma estratégia comercial dos seus né? concorrentes, né? Não teria como, né? E acho que foi uma decisão muito certa tomada lá atrás. E desde essa primeira edição a gente está trabalhando em parceria com a PwC. Exatamente. Né? A PwC
Lá atrás ela acreditou na ideia, acreditou no projeto. No final das contas, sem nenhum demérito à PwC, hein, pelo amor de Deus, um abraço a propósito para a Gabriela lá da PwC que nos ajuda nisso. Mas é uma conta muito simples, é uma média ponderada de preço médio das empresas pela quantidade de máquinas que cada uma tem, né? Então, é uma informação que ela é, entre aspas, simples de organizar, mas extremamente estratégica para todas as empresas, né? Então, a gente, na época, você, né, sentou com a PwC, estabeleceu como que ia ser, e vamos lá, a gente faz pesquisa regional. Regional. São 7 regiões, me ajuda 7 aí. regiões. Sul, São Paulo, Certo. Minas, Certo. Rio de Janeiro com Espírito Santo, Exato. Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Exatamente. São essas 7 regiões. E daí, dentro dessas 7 regiões, a gente pesquisa preço de tesoura elétrica. 8, 10. De 8, 10, 12, 12, 14. 14 também, né? 14 também. 14 Acho que também. não tem 16 ainda. Não, Não, tem tem 16. 14 tem as demais. Né? Aí tem as demais, outros É. modelos, né, que a gente... Daí tem as tesouras a diesel, né? Que são os tesourões. diesel. Acho que tem um modelo só. um modelo só É. de tesoura diesel, Exatamente. que é 14, mais 15 comum metros, aí. lá. 14, 15 metros. Depois tem as articuladas elétricas, que até 34 pés, né? 12 metros. 45 pés, 15, 16 metros, né? Exato. E esse ano a gente vai abrir mais uma categoria. Aí tem a questão elétrica, diesel, né? Isso, a vai articulada abrir 20? elétrica a gente vai separar agora de 60 pés também. legal. Também. Porque é um produto que está tomando mais relevância no exatamente. mercado. Então a gente também vai abrir mais essa categoria, né? Ah. E as articuladas diesel, né, que é o grande volume do mercado, né? Abaixo de 45 pés, 45, 60, 80, 105, 125, 135 135. e Porque tem acima. telescópicas, né? Demais, Não são articuladas. Articuladas e telescópicas, isso. Exato. A gente separa mais pela altura mesmo, não pelo tipo de máquina, mas é verdade, ela pode ser articulada ou telescópica. E ainda inclui preço de manipuladores telescópicos. Exato. Né? Porque desde o começo esse produto estava no portfólio das empresas. Hoje eu acredito que se tornou um produto mais de nicho, né? São menos empresas que trabalham hoje com manipulador telescópico. É um produto fantástico, né? Mas ele é um produto que foi, infelizmente, muito mal introduzido no Brasil, né? Tivemos uma oportunidade de ouro aí de transformar o Brasil num grande consumidor de manipulador telescópico, mas o nosso mercado se vira com empilhadeira e caminhão-muque, ponto. Né? E a gente não conseguiu vender o valor desse produto. Mas mesmo assim, ele continua na pesquisa. Uhum. E como que é o processo de pesquisa, então? Yuri? A pesquisa é baseada em 30 dias, certo? É isso aí. Então, assim, muitas das empresas, inclusive a minha, o preço é 28 dias. Meu preço de tabela é 28 dias. Metade dos meus contratos, eu não falo que é mais que isso não, mas metade mais ou menos é 28, metade 30. Então vai dar um trabalhinho aí, dividir por 28 e multiplicar por 30, mas isso é o que todo mundo tem que fazer. Sim. É muito importante separar as máquinas que não estão sendo utilizadas, ou seja, você não vai pegar a sua receita e dividir pelo total dos seus produtos. É preço médio produto por produto. Sim. Dá um trabalhinho pequeno, mas vale a pena. Se todo mundo fizer certinho, a pesquisa fica mais Assertiva, né? real do que algumas empresas tendem a colocar, porque apareceu alguns preços tão discrepantes que eu acredito que as empresas tenham feito algo errado na hora de montar o preço. Uhum. E tem que ser um preço também do mais perto possível. Sim. Porque nosso mercado muda bastante, né? No começo do ano, talvez o preço era um, agora é outro. Então, assim, é importante fazer de agora, né? O cara pegar a média de julho, de agosto, sei lá, o mais próximo possível da pesquisa, faz a média, bota lá a utilização. Não adianta também tentar fazer do ano inteiro, que Exato. aí dá um trabalho e danado. sempre levando em consideração 30 dias, né? Isso. Então, sei lá, vai que você pegou um contrato de 15 dias e aí renovou por mais 15.
Esquece, Exclui, não vai exclui, excluir né? isso. Você vai trabalhar com o preço de 30 dias. É Isso. 28, transforma para 30 aí, feito você disse. Então, assim, é super simples, eu acho que tem total condição de todo mundo fazer e traz uma informação muito bacana e estratégica para o mercado. Eu acho que o mais importante é essa mensagem. Pegar só preço de contrato mensal, né? Pô, mas eu loquei um monte de tesouro aqui para um inventário, fiz uma puta de uma grana aqui. Não, mas beleza. Pega só aquilo que você tem em contrato mensal. Exato. Pega os preços reais que essas máquinas são alugadas. Não seu preço de tabela, Isso. não os preços que eu gostaria de estar alugando. Eu queria estar alugando 25% mais caro do que Exatamente. alugou E hoje. vou falar para você, muitas das vezes que eu fiz essa conta, eu me surpreendi. Na maioria das vezes para baixo. De achar que eu tava, a minha média, sei lá, era 11, e na hora que você vê, 10,200. Você fala, não é Exatamente. possível. É. Quando você faz isso, você vê que só de você montar Esse a pesquisa, exercício, ele é bom para você. o exercício Só já de tá fazer- valendo. Exatamente. Já tá valendo. Só de fazer isso, É a gente já verdade. descobre. Não, porque É. às vezes a gente tem contratos que estão se renovando, né? É. Contratos de longo prazo, que de repente. Isso na primeira pesquisa que eu preenchi lá atrás, aí na época de solares, a gente percebeu que tinha máquinas que estavam travadas em contrato fazia 3, 4 anos e que ninguém tinha ido lá bater na porta, reajustar, que é um direito contratual que tem. Exatamente. Né? É muito Então, bom isso aí. o IPCA foi, sei lá, 7, 8, 10% naquele período, e a máquina estava com aquele precinho miserável lá, e ninguém colocou a mão. Obviamente, o cliente não vai bater na nossa porta. E, Nunca. prezado fornecedor, Vamos não reajustar. esqueça de reajustar seu preço. Esse ponto que você colocou é fundamental. Nós pegamos essa situação, que às vezes você recebe aquele e-mail de um fornecedor avisando que a partir de agora tem um X% de aumento, e você percebe que foi um contrato mensal, É. o cliente vai renovando, então ele te dá também a possibilidade de reajustar no momento que for necessário, e Exatamente. acaba passando. É. E você tem um argumento forte na mão, né? Ou do aumento do dólar, ou do aumento das peças, aumento salarial, tudo que for, e trabalhar esse ponto para reajustar. Então, só de fazer o exercício já te ajuda muito no... O aumento de tempo, ele trabalho é longo, né? Não é que você fala assim, vou aumentar R$1.000 na plataforma. Sua média não foi para 1.000. Você tem um monte de contrato rodando Exatamente. que continua com o preço ruim. Até você conseguir aumentar Exatamente. metade do que você acha Não que você é queria, fácil. demora. É. Demora muito. Acho que vale a pena também frisar aqui para excluir qualquer receita que não seja da locação. Por exemplo, o frete. Se Uhum. você embutiu esse valor de frete, tira isso do preço. É. Se tem uma RT, se tem uma coisa pontual, tira isso do preço. Seguro, tudo Exatamente. que for, tem que É fazer o locação, preço limpo. Exatamente, é locação mesmo. Isso é bem lembrado, Gustavo. Que, a ideia é que a gente pegue os preços mais próximos possíveis da realidade da locação. Exatamente. Tem empresa que, às vezes, loca por uma contingência, ou por estratégia ou por contingência, loca a máquina com o operador. Exato. Não, tira o operador, considera o preço da máquina. Me entrega a máquina com tanque cheio, tira o preço do combustível. Tira o preço do combustível. Considera o preço da máquina. Né? Então, tira frete, tira operador, tira combustível, tira eventuais cobranças de avaria. Né? A máquina volta. Não que não se deva cobrar avaria, Sim. tem que cobrar avaria. Exatamente. A máquina foi inteira, voltou quebrada em 3 partes, tem que cobrar a avaria, tem que fazer o laudo técnico, apresentar para o cliente, né, um procedimento profissional, mostrar o que foi afetado na máquina, quanto que vai custar para recuperar essa máquina e cobrar isso do cliente. Mas isso não pode entrar no Na preço pesquisa, não pode. de locação. Isso não é Sim. locação, né? Isso daí é uma recuperação. receita. Na verdade, é quase que um reembolso. Reembolso É e o reembolso. despesa. É o reembolso. basicamente isso. É o GDV, gasto de viagem, né? A plataforma foi inteira, voltou quebrada, a gente tem que ser reembolsado por isso. E esse exercício, aquilo que você falou, Yuri, vai mostrar ao dono da companhia lá, né? E que realmente qual é o meu preço de locação. Exato. Poxa, deve estar baixo isso aqui, hein? É porque esse exercício faz você praticar uma coisa que às vezes o nosso sistema não pratica. Porque ele junta o ART, junta Exatamente. o seguro, Você não junta... vai separar isso. O que é difícil dentro do sistema você separar e ainda fazer uma média. Exatamente. Então dá um trabalhinho, mas vale a pena. Vale a pena Uma vez por ano, inclusive, né? pra A você gente devia mesmo. fazer cada 3 meses, mas uma vez por ano. Deveria. Porque dentro da nossa empresa, pelo menos, né? Uma vez por exatamente. ano vale a pena. Uma recomendação, se eu puder dar uma recomendação aí, é montar indicadores, né? Dashboards. Para quem tem
locadora aí que tem ferramenta de BI, É. Power BI não é uma ferramenta cara. Não, é um negócio barato. que custa uma licença mensal, custa menos de R$100. Exatamente. Daí você faz a interface com o seu sisteminha, seja ele qualquer desses RPs que tem aí de mercado, Exatamente. de locação, você extrai os dados e daí dá para você Começa a monitorar isso aí. Monitora. Um dos indicadores legais é colocar o preço médio dos contratos novos e o preço médio de todos os contratos. Sempre pensando em 30 dias, tá? Porque quando você vê que o preço médio dos novos contratos está acima do preço médio, né? Aos poucos essa linha vai cair. Se o preço médio dos contratos novos está baixo, a média também, a longo prazo, ela vai tender a diminuir. E daí a gente consegue se antecipar um pouquinho em relação a eventuais problemas. Exatamente. E correr, trabalhar funil de vendas, trabalhar... O Marco falou um negócio que você não pode ter seu preço como seu único argumento de vendas. Né? Aqui, voltando, né, quando eu falei a gente caiu na mão dos compradores profissionais de indústria, as empresas de locação também precisam investir na formação, no desenvolvimento das suas equipes comerciais. Exato. Sim. O que a gente vê de locador aí, que é tirador de pedido, que tá... Só preço. É que hoje não tem mais, mas está esperando o fax chegar, né? Estou esperando o fax chegar. Tô esperando o telefone tocar. Meu telefone... Não vendi nada porque meu telefone não tocou hoje. Eu não sei que mundo aí que determinados vendedores vivem que acham que o cliente vai atrás da gente para colocar uma plataforma. A gente deixou o cliente comoditizar o nosso serviço, nosso produto. E isso você tem que encontrar diferenciais, seja na venda, seja no pós-venda, né, no atendimento técnico, em sistemas que você vai oferecer para o seu cliente, talvez com análise da produtividade da sua plataforma, e cada um vai pensar numa forma. Agora, o preço não pode ser o seu diferencial. O preço, ele é acompanhamento do mercado, obviamente, né? O diferencial está em outro lugar. Não é fácil, né? Não é fácil. No dia a dia, principalmente as empresas que compram máquinas e aí compram via financiamento, então, às vezes, esse pessoal se desespera um pouco. Não é? Então, qualquer queda de taxa de utilização, ele se desespera. E aí volta aquela coisa que a gente já falou. Vai diminuir a taxa de utilização, se ele baixar o preço, cai o faturamento dele do mesmo jeito, e a receita vai tendendo a cair cada vez mais, porque o concorrente vai fazer também. E aí ele vai ter os dois problemas agora. Não vai conseguir mais pagar o financiamento, ele vai ter problema de manutenção, ele vai ter problema de tudo. É um verdadeiro caos isso aí. É uma coisa meio surreal, se a gente parar para pensar de uma maneira fria, você falar ou pensar que você vai subir o seu faturamento baixando os seus preços. Num mercado onde o preço não gera demanda, que é diferente você está vendendo tênis, Exatamente. você está vendendo relógio, que tem um negócio que chama objeto Emoção, de desejo, né? emoção, né? O status. Ninguém sai postando no Instagram assim, puxa vida, olha a plataforma que eu loquei da Luxan. Porque estava mais barato. Não faz sentido isso. Então, não adianta você chegar aí e falar, não, eu vou agora baixar 20% dos meus preços para aumentar 30% da minha taxa de utilização. Não é isso que vai fazer subir a taxa de utilização. Não. A curto prazo, pode até ser que você consiga um efeito, mas se você insistir nisso, os seus vizinhos, eles vão ter que reagir. Exatamente. E a longo prazo, as taxas de utilização, elas convergem. Então, assim, é muito mais uma questão, e esse é o trabalho da associação, né? Educação do mercado, divulgação dessas boas práticas, para que a gente não queime dinheiro, né? Exatamente. Afinal de contas... E a pesquisa ajuda muito nisso aí. Pesquisa ajuda muito nisso aí. Você ter ali por modelo, por região, qual é o que o mercado está praticando, isso aí é fundamental. E quem pode participar da pesquisa? Qualquer locadora de plataforma aérea pode participar. Qualquer locadora de plataforma aérea. Em qualquer região do país ela pode participar. Qual o tamanho da última pesquisa? Conta para nós aí. Qual a porcentagem do mercado participou? Foi praticamente quase 70% do mercado participou da pesquisa. A gente... Vamos aumentar isso aí esse ano, hein? Eu devia... E aí é aquela coisa, quanto meta mais da participa, mais representatividade a pesquisa tem no mercado. Claro. Né? Chega, a tendência era que todo mundo participasse, você teria 100% do mercado mapeado. Né? Mas se você está com 70%, cara, já é uma grande margem ali para você
você analisar o mercado, ver, pô, não vou investir nisso aqui, vou investir nesse outro tipo de equipamento. Então, Nesse qualquer outro empresa mercado. pequenininha que participar vai receber informação de 70% do mercado. Vai receber Pensa informação de se não é 70% importante do isso. mercado. Exatamente. Agora, eu fiquei com vergonha aqui que eu devia ter feito minha lição de casa e eu não fiz. Eu tenho esses números, porque esses números estão na pesquisa Abrasf, que todos que participam da pesquisa recebem. Se eu não me engano, Yuri, no ano passado, a gente cobriu, puxa vida, algo ao redor de 20 mil plataformas Tá? no mercado brasileiro. E a gente estima que hoje tenha ao redor de entre 33 e 36 mil plataformas Com locadores. Né? com locadores. Então, Deve ter uma legião grande de empresa com esses outros 15 mil aí, né? Porque os Então, grandes participaram, né? Então, vamos lá. Mas é quase 70% do mercado, é isso que eu estou falando. Então, 60, assim, é muita 70%. coisa. Assim, eu diria que do mercado profissionalizado, o profissional, aquele mercado que emite nota fiscal, que recolhe Exatamente. impostos, né? Que, enfim, trabalha dentro das regras da legislação, eu diria que são, sei lá, 80%, 80%, talvez 90% das empresas. Então, é uma representatividade Muito forte. muito grande. Então, a gente tem desde a Mills, que é a número 1 do mercado, Sim. né? Acho que não tem problema falar da quantidade, até Não. porque eles publicam, que é 9 mil plataformas, mais ou menos. Eu acho que é Já foi pra aproximadamente 10 isso aí. mil, Acho que 9 perto de mil, 10 mil, né? 10, depois o pessoal da Mills corrija se necessário no podcast. Mas a gente tem desde da Mills participando aí com suas quase 10 mil plataformas, até empresas que têm 40 plataformas, 30 plataformas. Temos, sim. E quanto mais informação a gente tiver dessas empresas, mais rico vai ficar esse relatório, né? Porque é lógico, é fundamental que a gente receba informações boas da Mills, que vai ter aí seus 35% de participação de mercado. Só que a gente tem outros 70% de participação de mercado formado por outras empresas que, enfim, concorrem, né? Competem Claro. entre si, e a gente precisa ter... E pensa na importância de um dono de empresa, de uma plataforma, de uma empresa que tem 30, 40 plataformas. O cara não é conhecedor do mercado a fundo. A importância dele participar de uma pesquisa dessa e receber as informações do mercado talvez seja mais relevante do que para o grande. Então, várias companhias têm não somente a plataforma no seu portfólio de produtos. Sim. Né? Então, ele pode analisar ali e ver que talvez não seja esse o momento de eu fazer aquisição e vou fazer uma aquisição no meu outro produto. Ou vice-versa, né? Ou seja, a plataforma está bem, eu vou posicionar aqui e não vou fazer investimento nesse outro produto meu. Então, assim, é uma gama de benefícios aí que a gente traz para o empresário, para o dono da companhia que vai investir, para ele tomar a decisão. Até para uma própria abertura de uma filial. Exato. E falando em decisão, eu queria até trazer um outro ponto aqui para a nossa discussão, que os últimos 2 anos foram anos muito fortes de entrada de plataforma no Brasil. A gente teve no ano passado mais ou menos 6 mil plataformas novas entrando no Brasil e sendo comercializados entre os locadores. Esse ano, informações fresquinhas trazidas hoje cedo, foram 2.700 máquinas que entraram no mercado brasileiro de Até janeiro junho, até né? junho. Quer dizer, se a gente dobrar isso para o final do ano, dá mais 5.400. Agora, quando a gente pensa 6 mil é muito ou 6 mil é pouco? Depende, né? Depende do nosso ponto de partida. Eu falei que a gente estima que o mercado brasileiro tem entre 33 e 35, 36 mil máquinas. Se antes do ano passado tinha 6 mil a menos, quer dizer que a gente partiu de, sei lá, 27, 28 mil máquinas e adicionou 6 mil máquinas. Quase 20% Cara, isso por ano. É muito. Isso é muito. É muita coisa. É muito. E hoje está todo mundo comentando sobre queda de taxa de utilização. Nós não temos demanda que aumenta 20%. Não. Exatamente. Hoje, a taxa de utilização das empresas, meu ponto de vista, eu queria escutar de vocês, caiu, não por uma crise de demanda. A demanda permanece boa. Talvez ela não tenha crescido tão rápido quanto cresceu em anos anteriores. Não cresceu. Mas ela não caiu. Não, eu não acho que ela tenha caído. Também acredito que não tenha caído, né? Até porque se a gente for analisar o crescimento do PIB, a gente vê que o PIB ali está crescendo ali 2%, 2,5%. Então, assim, se você analisar que essa demanda também está em função do PIB, você vê que eu acho que a demanda não caiu. Está se mantendo ali a economia não está caindo, está se mantendo. Então, a demanda não caiu, mas também não sobe numa proporção de 20% ao ano.
Quando nós tivemos uma entrada de máquina assim forte, de 7 mil, nós tivemos os picos das Petrobras, muita obra de Petrobras, exatamente. muita obra de Vale, Os estaleiros. Olimpíada, Tivemos estádio. Copa do Cara, Mundo, Copa. Copa assim, do Mundo, a gente teve um Olimpíada. aumento da infraestrutura do país muito grande para suportar entrar 7 mil máquinas por ano. Agora não temos nada disso. Não tem nada disso. O governo não está investindo quase nada, nós estamos partindo com as empresas privadas. Se a gente Nós estamos levar em trabalhando do mesmo consideração jeito que 30% da frota foi canibalizada ali até 2018, 2019, assim, na recuperação do mercado, entrar 3, 4 mil máquinas, 5 mil máquinas, você está, na realidade, começando a suprir aquela falta que saiu de equipamento, né? Mas agora entrando 6 mil e 5 mil esse ano, a demanda não vai surgir, não vai crescer nesse mesmo ritmo. Então, a tendência é que as taxas de utilização diminuam. E aí é a minha preocupação, porque o locador, segundo meu pai, que faleceu já foi, dizia muito para mim, o locador não consegue ver uma máquina parada dentro do pátio. Ele entra em desespero e quer botar de qualquer forma para fora. E aí, essa é a minha preocupação. Chegar e esse preço Eu tenho uma outra boca, eu não vou falar quem é, mas falou para mim que dono de empresa que gerencia pela janela, que ele vê o pátio. Sistema Windows. Sistema Windows. Abre a janela. Abre a janela, está cheio. Vai alugar. Porrada no vendedor, baixa o preço. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não, é complicado. E você lembrou de uma coisa boa, né, Yuri? Que uma coisa é entrar 6 mil plataformas, tendo Comperge, tendo Porto de Suape, tendo Olimpíada, tendo Copa, tendo Jurong, tendo Renest, tendo lá no Sul, como é que era? O estaleiro lá, Estaleiro, Atlântico Sul. Cara, olha a quantidade de projeto, de infraestrutura. A Vale, Carajás bombando. Vale, S11D. Tinha muito. Muita obra para colocar 7 mil máquinas. Agora, o que a gente tem de projeto de infraestrutura hoje rodando no Brasil? Não sei. Não, deste porte, você vai ter o Trem 2 que daí adiciona aquele barulho do grilo. Tem nada, talvez a Arauco saia, mas... Tem aquelas papeleiras lá em Três Lagoas. Isso, Arauco, que deve sair. Mas é muito pouco. É muito pouco. Hoje, você falou do PIB, mais do que o PIB, é o PIB da construção civil, né? Que normalmente mexe muito no nosso mercado. Hoje, ainda o PIB da construção civil está acima do crescimento do PIB, né? Nos últimos anos, depois de, vamos lá, 20 trimestres consecutivos de queda do PIB da construção civil, né? De 2014 até 2017, 2018, nós tivemos, eu nunca vou esquecer isso, foram 20 trimestres consecutivos que caiu o PIB da construção civil. Foi negativo, né? Desde então, a gente está tendo uma recuperação, né? Desse indicador, né? E a construção civil está puxando o PIB para cima. Então, a gente tem uma demanda hoje que é uma demanda considerável mesmo sem projeto de infraestrutura. Se vier, não vamos fazer propaganda política aqui, pelo amor de Deus, mas se vier PAC 3, PAC L, se conseguir operacionalizar, né, e sair essa aí demanda, muda um pouquinho. pode melhorar, né? Mas eu acho que no patamar que a gente viu ali, depois de 2010 até 2014, não vai ter mais. E nem é saudável que tem. Nem é saudável. Nem é saudável. Teve tudo, exatamente. Não tem. Foi tudo ao mesmo tempo. Aí se você considerar que as máquinas não saem do país, só entram, 6 mil por ano é muito. É muita coisa. É muita coisa. E daí, a gente agora tem que apertar um pouco o cinto. Porque a demanda não vai crescer 20%, o PIB da construção civil não está crescendo 20%, ele está crescendo um pouquinho acima do PIB, mas se o PIB está crescendo 1,5%, 2%, o PIB da construção civil está crescendo 2%, 2,5%, 3%. Exato. Não é muito mais do que isso. Não, mas é aquilo que você falou, né? Tem demanda. A demanda existe, mas não no patamar para demandar a quantidade de plataforma que está entrando no mercado. Então, a tendência natural é diminuir taxa de utilização e queda de preço por causa do motivo que a gente já conversou aqui. E é por isso que nessa pesquisa, o link agora, é por isso que na pesquisa a gente também não monitora só os preços, mas a gente monitora também as taxas de utilização, para que os locadores saibam quanto que está tendo. Porque não adianta você ter, sei lá, 8 mil plataformas numa região. Uma coisa é você ter 8 mil plataformas com 70% de utilização, outra coisa é você ter 8 mil com 40% de utilização. Exatamente. Agora, você vai colocar
vai investir em plataforma numa região que está, em média, com 40%, 45% da utilização, não faz muito sentido. Sim. Né? Então, a pesquisa traz essa informação. Quantidade de plataformas, preço médio e taxa de utilização. Né? O que o Yuri falou no começo. A receita da empresa é a quantidade de máquinas vezes a taxa de utilização vezes o rental rate. É isso. A qualidade do preço e quantas dessas máquinas estão locadas. Então, fechando essas informações todas, né, e, de novo, excluindo esses outros receitas acessórias aí, que transporte, que não pode entrar nessa conta, a gente tem uma base de dados que, no meu ponto de vista, ela é muito rica para que as empresas possam desenvolver suas estratégias comerciais. E daí, cada empresa vai fazer o que quiser com essa informação. Cada uma vai fazer sua tabela de preço, cada uma vai colocar uma alçada de desconto, né? Quanto que o vendedor pode dar de desconto, quanto que o gerente pode dar de desconto, a partir de quanto que tem que ir para o dono da empresa. Mas aí é um trabalho de cada empresa, porque a gente está num mercado livre, um mercado capitalista, onde todos nós somos concorrentes. A gente se reúne num ambiente de associação para defender condições melhores para o mercado, mas sempre lembrando que saiu da associação é cada um por si. Exatamente. Concorrendo, né? Então, fica de novo, né, esse convite para todo mundo para participar da pesquisa, né? Quanto mais participantes a gente tiver, melhor vai ser a qualidade. Vamos falar um pouquinho de qualidade. Vocês acreditam no resultado da pesquisa? Acredito. Tem gente que não acredita. Por quê? Tem gente que não acredita. Não, tem gente que acha que as empresas manipulam os dados. Acho até que elas erram, como o Yuri comentou no começo. Eu acho que tem empresas que erram. Alguns Mas podem eu já errar, escutei sem maldade, eu de acho. mentir. Talvez maldade. pelo 28, 30, que isso. confunde um Exatamente. pouco, sei lá. Mas não, eu acho que não vejo maldade de ninguém de chutar um valor Às lá vezes só para aquilo que a participar. gente falou, está com preço de frete dentro da locação, ou se não alugou uma coisa, alugou por 5 dias e o cara continuou alugando e renovando períodos, aí deu 30 dias, ele juntou isso aí, botou como se fosse um preço de 30 dias, né? Mas ali eu acho que não é maldade do cara que está fazendo, da empresa que está fazendo isso aí. Cara, eu vou falar para você, eu fico ansioso por duas coisas. Uma para eu ver meu preço. Sim. E outra para eu comparar Também, depois. a gente faz muito porque, isso aí. cara, eu quero ver meu preço real, Exatamente. não o que eu acho que é. Exatamente. Né? E depois eu quero ver qual é o meu preço real versus o preço real do E mercado. eu não acho que as pessoas manipulam de forma alguma. Eu trouxe esse tema porque eu já fui questionado, né, como eu coordeno esse processo da pesquisa. Eu já escutei de locadores falando, mas eu acho que aqueles preços lá não tem nada a ver. Eu falei, mas não tem nada a ver por quê? Não, porque cada um coloca o que quiser lá. Eu falei, bom, é fato. Cada um coloca o que quiser. É óbvio. Mas se eu estou me dispondo a separar meu tempo, pagar um valor para participar de uma pesquisa, qual que é o objetivo dessa pesquisa? Não é a gente ter a maior transparência possível do mercado para que a gente não fique na mão de referências internas trazidas por vendedores? Bom, se a gente está dispondo a fazer isso, qual que seria a lógica de você manipular os seus dados Qual para ganho entregar? com isso? Qual ganho, exatamente? Não tem ganho. Mas eu Qual acho ganho? que a pessoa que fala isso é que É o preço baixo. é o preço. Entendeu? Você já descobriu E aí, quem é o preço baixo. É isso aí. É a dor de cotovelo. Dor de cotovelo, talvez. O cara, não, mas isso aí não é a realidade do mercado. Porque muitas vezes o cara escuta o vendedor em termos de uma proposta ou um contrato. E ele acha que aquilo dali é o que está O dia a dia. no dia a dia generalizando tudo isso aí. E não é a verdade. É porque o que Eu já vi chega... muito isso aí. E vai acontecer. Você tem um preço, você quer ganhar aquele negócio, você não sabe a estratégia do seu concorrente. Eu vou entrar naquele negócio ali porque eu quero ganhar aquela obra ali. E ele vai embaixo e pega. Aí, tá vendo? Olha, você perdeu uma máquina por causa desse preço. Então, todo mundo vai ser esse Aí já preço. generaliza. Aí generaliza. Não. Porque o que chega para a gente analisar são os casos críticos, né? Quando chega para o dono da empresa, quando chega para um gerente regional, é porque o negócio partiu para uma briga feia. Exatamente. Agora, quando vende bem com um preço alto,
Aí chega o vendedor todo pimpão lá, ó, Exatamente. que baita preço que eu fiz, tal. Então, acaba que a gente tem no dia a dia esse sentimento ruim, que o mercado está horroroso, que os preços... Por quê? Porque quanto mais alto o nível de gestão da empresa, mais a gente vai ser envolvido nos casos críticos. É verdade. Né? Então, eu vejo dessa forma. As pessoas perguntam muito esses dois temas. Primeiro, mas as pessoas estão mesmo passando os preços reais, Praticados. né? A gente está hoje aqui conversando sobre isso justamente para tentar instruir. Tem um vídeo também que foi gravar. Eu gravei, na verdade, acho que uns 2 anos atrás. Aliás, um vídeo horroroso que eu tive que gravar. Eu estava meio com a pressão do tempo e eu estava numa viagem, eu estava num hotel à noite e eu gravei esse vídeo, mais para instruir mesmo a forma de preencher a planilha, pesquisa, né? Um vídeo super caseiro, assim, bem mal produzido, mas acho que serve pelo menos para mostrar como que deve ser preenchido. Então, são as duas preocupações dos participantes. As empresas colocam os preços reais. E dentro da associação, a gente tem um entendimento muito bom em relação a isso. A gente olha um na cara do outro e fala, se a gente não apresentar os preços reais, nós somos um bando de trouxa, Exatamente. perdendo nosso tempo aqui. Né? Então, a gente tem um pacto lá que cada um, sob sua responsabilidade, preenche aquilo lá com os preços verdadeiros que tem. Né? A gente consegue garantir que está todo mundo colocando os preços? Óbvio que não dá para garantir por causa da questão do sigilo e porque não tem ninguém auditando aqueles números que estão lá. Então, é uma iniciativa de cada empresa de pegar a sua base de dados de contratos, fazer essa análise que o Yuri falou que é chata, dá trabalho e tal, mas uma vez por ano, pelo menos, né? Tem que fazer até para entender onde que a gente está. E preencher corretamente os dados da planilha. Exatamente. Então, esse ponto e o ponto do sigilo. Né? O ponto do sigilo é garantido pelo contrato que a gente tem. Inclusive, cada locador, independentemente, manda para o pessoal da PwC. Exatamente. A PwC condensa isso e manda para a associação. Então, dentro da associação, nem eu, nem nenhum dos outros membros da associação vai ter nunca acesso, porque a gente tem um contrato com a PwC, que é um contrato cabeludo lá, né? Porque mesmo as pessoas da PwC que têm acesso a essas informações, eles têm contratos com a PwC. Exato. Porque é um negócio muito sensível. Claro. Né? E se alguma vez acontecer algum tipo de vazamento de dados, a gente sabe que essa pesquisa vai para o vinagre. E por isso que desde a primeira edição a gente deve estar indo para 6ª edição, acho. Sexta, 7ª, não sei. 6ª ou 7ª edição. Depois os universitários vão nos ajudar aí. Mas desde a primeira edição a gente está em parceria com a PwC. Nunca tivemos nenhum problema. É difícil fechar a pesquisa. E toda a comunicação da PwC é com a própria Abraço, no caso, a pessoa do Pandolfo, né? Isso aí. Então, assim, ele não se relaciona com os companheiros de forma alguma. Tá? Mesmo na minha época, agora que está com o Bug, não tem essa comunicação entre quem toca o comitê de plataforma com o pessoal da PwC. Tudo Abraço via Pandolfo e PwC. Então, é impossível sair vazar aqui do lado. Pela experiência que eu tive. Uma coisa que eu gosto de falar também, só para reforçar aqui, é que, como é uma média ponderada, se tiver algum erro ali, isso aí é suavizado. Quanto maior a quantidade de pessoas, mais Exatamente. suave fica, né? Mais suave fica. É. Então, assim, é importante a participação no máximo possível da empresa. Né? Porque aí a gente, se tiver alguma discordância, alguma coisa, aquilo ali é eliminado. Diminui, na verdade. Sim. Não é eliminado, mas você diminui isso aí. Sim. Por isso que eu acredito fielmente na pesquisa. Acho que ninguém lá vai estar... ninguém está entrando lá para fazer brincadeira. Não. Né? O objetivo é que a gente conheça a realidade do mercado, né? Quanto que está sendo aplicado de preço, quanto está sendo taxa de utilização. Exatamente. E daí fica um pouco mais fácil a nossa tarefa como gestores de traçar as estratégias comerciais, lista de preço. Exato. Né? E
tudo mais. É uma hora boa, né? Final de ano, você já traça tudo para o próximo ano aí. Perfeito. Com as Momento, estratégias da exato, empresa. Ah, É um momento bom isso aí. Sobre o timing, né? Então, a É. gente libera no começo de setembro os formulários de pesquisa. É para preencher com as médias de preço aplicadas nos meses de julho e de agosto, né? Pô, não tem mês de julho, de agosto, só tem contrato mensal em março. Não, deixa em branco. Se você não tem, não tem problema nenhum. Deixa em branco. O que fica em branco não é considerado como média para pesquisa. Então, pega as informações que vocês têm dos meses de julho, dos meses de agosto, considerando só os contratos mensais, taxa de utilização. Com isso, a gente consolida, a gente recebe isso em setembro, né? Mandem preenchido. A gente tem, às vezes, um trabalho para finalizar para isso aí. finalizar, porque enquanto o último não manda, Não fecha. não fecha, né? Então, é o último que mandar que vai determinar quando que o relatório vai ser emitido, o relatório final. Daí, em setembro, a gente faz a coleta de dados. Em outubro, a PwC faz o processamento dos dados, o tratamento, o relatório e libera para a gente, normalmente no finalzinho de outubro, e já fica aqui o convite. Ainda não sabemos o local, vai ser na região de São Paulo, mas não temos ainda a definição do hotel. Mas dia 12, né? 12 Dia 12 de novembro. Dia 12 de novembro, no período da manhã, a gente vai fazer o encontro de final de ano da Abraço, onde a gente vai divulgar o resultado da pesquisa. Primeiro a gente divulga o resultado da pesquisa no encontro, depois a gente libera para as empresas participantes o relatório final da pesquisa, e aí a gente está preparando mais um belo encontro, né? No ano passado foram mais de 100 participantes, presença recorde de locadores, de fabricantes, de fornecedores de peças, acessórios, baterias, e foi realmente um encontro surpreendente no ano passado, né? Vai ter um palestrante externo, que também ainda não está definido, Exatamente. né? Mas vamos definir isso nos próximos dias. A gente faz a liberação das informações na data do evento e posterior entrega do relatório. E acho que é isso, né? Mais alguma coisa a acrescentar? Tá vendo? Meados de novembro é a hora certa de estar fazendo o budget do outro ano. Exatamente. Exatamente. É a hora certa. Aproveita o evento, faz networking, tudo, entendeu? É isso aí. Participou da pesquisa, está lá vendo a apresentação. E ali eu tenho certeza que a pessoa que está participando, está vendo a apresentação, já está pensando ali no que vai investir, como eu posso aumentar, maximizar a minha receita. Se você está acima do preço médio, você fica feliz e quieto. Se você está abaixo do preço médio, você já vai pensando quem que você vai pegar pelo pescoço. Começa a ver o pessoal no celular, você fala, esse aqui tá abaixo. Já tá dando porrada no vendedor do WhatsApp. Mas é isso, né? Quer dizer, quem está com preço alto, que permaneça com preço alto. Exatamente. Quem está com preço baixo, que veja que existe uma oportunidade. Está perdendo dinheiro. Que está perdendo dinheiro, que existe uma oportunidade de mercado para isso. Exatamente. Certo? Isso aí. Então é isso, gente. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês aqui. Bate-papo super produtivo, construtivo, profissional, né? E aproveitar para convidar de novo todos os locadores de plataforma elevatória. Não importa se a empresa tem 5, 10, 15, 50 ou 500 plataformas, a sua participação é importante, porque quanto mais participantes a gente tiver, como o Gustavo falou, todas as ponderações são feitas pela quantidade de plataformas. Então, no final das contas, eu tenho muita certeza que os preços, os resultados que são mostrados nessa pesquisa têm uma excelente confiabilidade. Então, vamos lá, a gente participa, entre em contato com a Abraço, www.abraço.org.br. Se tiver qualquer dúvida também, como faz para participar da pesquisa, contato@abraço.org.br. Você vai falar com a Lúcia, vai falar com o Pandolfo, e estão todos convidados para participar dessa pesquisa nesse ano de 2024, com os votos que tenhamos um ano de 2025 ainda melhor do que 2024. Tá certo? Excelente, obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado, viu, Guilherme? Um abraço a todos. Abraço, pessoal. Um abraço. Abraço.